Então, alguns tipos de roteiro, né, mais comuns. Um primeiro que é a questão de só ter o transporte e o hotel, né, e deixar o tempo livre. Depois eu posso oferecer alguns passeios opcionais. Isso é muito comum se a gente vê esses anúncios no próprio jornal, como, não sei, 8 dias em Fortaleza ou em Natal, muito comum no Nordeste, né. Eu tenho excursões, que daí são roteiros um pouco mais completos, que envolvem o transporte, o hotel e também os atrativos, em geral ofertado para grupos maiores, né, que eu tenho uma flexibilidade um pouco menor. Por um outro lado também essa questão da própria interação do grupo se torna um atrativo interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele filme Falando Grego, né? Mostra uma excursão, assim, os percalços, um pouco disso, é interessante de ver. Hoje em dia também algo que está na moda são small groups, né? Grupos pequenos, principalmente agora com essa questão do coronavírus, então roteiros para grupos menores, usando um veículo menor daí, né? E justamente isso permite também digamos assim, um certo foco em alguns interesses específicos, né? Sei lá, eu, por exemplo, em relação a vinho ou em relação a alguma outra tipo de experiência mais específica, né? Como, por exemplo, roteiros vinculados a alguns personagens, né? Enfim. Um forfait, né? O forfait é um tipo clássico assim de quando o cliente entra numa agência de viagens e pede um roteiro sob medida, né? Então aí o agente vai, digamos assim, organizar aquele roteiro especificamente para aquela pessoa, né? Então ele é bastante personalizado nesse sentido, né? Vai juntar tudo, ele não quer uma excursão ou um pacote já pronto, ele quer fazer alguma coisa diferente, né? E personalizada. Bom, então esses daqui eu poderia dizer que são alguns roteiros assim, considerando o origem, destino completo, né? Eu tenho também já dentro do próprio destino, né? Por exemplo, um city tour, que vai me procurar mostrar quais são os principais atrativos e me contar um pouco da história da cidade, né? Em geral isso é ofertado quando eu chego num destino novo, para que a partir disso eu possa ter essa compreensão geral e escolher para onde é que eu quero me aprofundar mais, né? Eu tenho alguns roteiros também que são autoguiados, num certo sentido de que ele não precisa do acompanhamento de um guia, né? Muitas vezes isso acontece, enfim, acontecia nos guias de papel ou nos centros de informação turística, em que eu tinha, enfim, entrego uma brochura com um mapa, né? E alguns pontos que a pessoa vai visitar e o que ela deve ver. Eu tenho uma certa atualização disso com os audioguias, ou hoje em dia até com o QR Code, né? Que eu tenho alguns destinos que eu clico no QR Code e ele já me dá uma explicação sobre o atrativo e essa questão da própria realidade aumentada. Eu escuto uma música, né? Uma narrativa em relação àquilo, né? E tenho também os roteiros by night, ou os pub crawls, né? Que é um pouco isso do pessoal, enfim, mais para o pessoal da diversão noturna, né? Vai caminhando de bar em bar, de festa em festa, né? Faz um roteiro nesse sentido. Bom, o que esses tipos de roteiros acabam tendo em comum, né? Por um lado, todos eles têm um ponto de partida, têm um ponto de chegada e tem algumas paradas, né? Que eu necessito verificar. Eu tenho tanto paradas que são técnicas, né? E aí é importante eu pensar onde é que o meu público, por exemplo, vai ao banheiro, né? Onde é que eles vão se alimentar, o abastecimento do veículo ou de outras questões, né? Eu ter, de alguma maneira, pensado já um ponto de apoio, caso eu tenha alguma emergência, como algum acidente ou alguma coisa assim. Né? Esses planos de emergência, por exemplo, quando acontecem desencontros, né? Porque, em geral, às vezes as pessoas se perdem, então o que eu vou fazer, né, nesse tipo de imprevisto? Enfim, né? E essas paradas também, né? Elas acontecem, é importante eu pensar isso dentro, como é que isso vai ficar no próprio desenho do roteiro, né? Na sequência de atividades, né? Se eu estou, por exemplo, fazendo uma caminhada, né? Onde é que eu vou fazer a parada para explicar, né? Ou narrar, interpretar esse meu atrativo? Eu tenho que pensar em questões de segurança, né? Onde é que o público pode parar, questões de ruído, sombra, né? Conforto térmico, enfim, uma série de coisas que é importante assim, né? Da gente ir pensando que vai ao encontro de um vídeo que vocês vão ver em que eu mostro o mapa de serviços, né, que algumas empresas realizam. Então, plano de emergência e algumas questões, né, que eu tenho que verificar qual é a documentação que é necessário para eu realizar todo o roteiro, por exemplo, os vouchers, como é que eu vou fazer a cobrança, né, ou como é que o guia, por exemplo, pode agilizar a entrada num museu, né, para que o público perca menos tempo.
questões de segurança, de primeiros socorros e a própria comunicação do roteiro, né? Então, isso são algumas questões que existem em comum, né? E algumas maneiras que os visitantes procuram informações, né, a respeito de roteiros e de possibilidades, e que daí também é interessante, é uma fonte interessante para vocês pesquisarem, para verificarem qual é o roteiro que vocês vão elaborar, né? São guias de viagem, a própria internet, o site dos destinos tem muito material, né? O site das operadoras também, que ofertam às vezes catálogos, né, e explicações, e está muito comum também os destinos e as empresas fazerem blogs, né, sobre viagens, e amigos e parentes, né? Amigos e parentes até hoje, enfim, é a principal referência na formação de imagem de destinos, né? Enfim, em geral o pessoal se sente mais confiante quando sabe que alguém foi e recomenda e gostou, né? E o que se aplica também às próprias recomendações de internet, né? TripAdvisor, Airbnb ou outros pontos, né? Bom, o que eu vou fazer agora com vocês é entrar em alguns sites, né, de algumas empresas, e a gente vai verificar como é que eles estruturaram esses roteiros, como é que é o desenho desses roteiros deles, tá certo?